Quando Hitler acabou chegando ao poder em 33, em janeiro de 33, a Alemanha tinha mais ou menos 520 mil judeus, uma população de cerca de 60 milhões. Era uma quantidade grande de judeus. 160 mil deles moravam em Berlim nessa época. Mas com a subida de Hitler para o poder, que os judeus se deram conta que a vida não ia ser fácil, eles começaram a emigrar já em 33, 34, 35. E quando nós chegamos em 39, que é o início da guerra, só tinham sobrado mais ou menos uns 220 mil judeus. Os judeus de Berlim tinham saído rapidamente, os números tinham diminuído muito. E esses judeus que ficaram na Alemanha foram praticamente todos exterminados. Muitas raras famílias conseguiram se manter vivas durante a guerra na Alemanha. A história que a Ilona vai nos contar hoje é a história da família dela, que os pais da Ilona passaram a guerra dentro de Berlim, sobreviveram. Ela nasceu logo após o fim da guerra, e ela vai nos contar como é que foi isso. Ilona, eu vou te pedir para começar, talvez explicando quem eram os teus pais, de onde eles vieram, como é que era a história deles. Vou começar pela família da minha mãe. A família da minha mãe é de Beuthen, Silésia do Norte. A minha mãe nasceu em 1916 para uma família de 6 irmãos. E os 6 irmãos ficaram em Beuthen, que era uma cidade pequena, até mais ou menos 1936, quando era impossível um judeu sobreviver numa cidade pequena, quase impossível, e os filhos todos foram geralmente para Berlim. Para Berlim eram 6 filhos, eram 4 mulheres e 2 homens, a minha mãe é do meio, e a maioria deles foi trabalhar em fazendas, em agricultura, já se preparando para ir para a Palestina, né, que achavam que era o futuro de todos eles. A minha mãe, em Berlim, conheceu o meu pai em 1937, se conheceram num salão de dança, e começaram a namorar. O meu pai, Arno Simon, era o filho menor de Sally e Frida Simon, e nasceu em Bromberg em 1914. Tinha um irmão mais velho, Sigbert, nascido em 1911, e a família também saiu dessa cidade de Bromberg em 1918 e foram para Berlim. E, como eu falei, minha mãe trabalhava como vendedora, e o meu pai sempre ajudando o pai dele, que trabalhava num tendal, trabalhando com carnes. E era uma família judaica, eram kasher em casa, e eram kasher tradicionais. E se conheceram, como eu falei, nesse salão de dança em Berlim. Na época, estava muito na moda esses salões de dança com várias mesas. As mulheres ficavam de um lado com telefones na mesa, os rapazes ficavam do outro lado também com telefone, e meu pai provavelmente gostou da minha mãe, telefonou para a mesa da minha mãe, e assim começaram a namorar. E casaram em 1939, em janeiro de 1939. O interessante também da minha família, da minha mãe, os pais da minha mãe acabaram indo para a China, para Xangai. O meu avô foi preso depois da Noite dos Cristais. No dia seguinte, foi mandado para Buchenwald,
E o único jeito de a minha avó conseguir tirar o meu avô de dentro do campo era com uma passagem para algum lugar para fora da Alemanha. E como naquela época eles tinham pouquíssimas posses, já em 39 a maioria dos judeus já tinham tirado tudo deles, o único lugar que conseguiram mandar a passagem ou tirar ele do campo era com uma passagem que a minha avó conseguiu para Xangai, onde não se precisava de visto, era uma cidade livre, aberta, Xangai, e acabaram despachando o meu avô sozinho para Xangai. Depois foram para lá a minha avó e a irmã mais velha da minha mãe, com um marido e uma filha de colo, que hoje é a minha prima mais velha, que tem 85 anos, que foram todos então para Xangai e lá sobreviveram à guerra no gueto, o famoso gueto de Xangai, que contava com 20 mil pessoas. Depois de um tempo fecharam. Em 42 os alemães pediram para os japoneses, que na época estavam na China, fecharem o gueto, porem todos os judeus lá dentro, e lá era muito pobre, as pessoas ficaram muito doentes, mas conseguiram sobreviver. E de lá, os meus avós foram, em 1946, para Israel. A irmã da minha mãe... pai foi para onde? Como? A família do seu pai. A família do meu pai, ainda em 1948, conseguiu uma carta de... Não, 1940, desculpa, conseguiu uma carta de chamada que o irmão mais velho dele, que estava no Brasil, conseguiu, e imigraram ainda em 1940 para o Brasil, para São Paulo. O casal ficou sozinho em Berlim, só os dois, os teus pais? Só os dois ficaram sozinhos em Berlim. Já logo depois do casamento, né, casaram dia 17 de janeiro de 39, logo depois já foram recrutados para fazer trabalhos forçados ou trabalho escravo em fábricas de esforço de guerra alemães. Como eles moravam em Berlim, na casa onde moravam também os avós, e os avós não, os pais do meu pai, e de lá os meus avós saíram ainda em 1940, meus pais continuaram lá, mas já no trabalho forçado. O que eles faziam de trabalho forçado? Então, a minha mãe trabalhava foi recrutada para uma fábrica de baterias, que era na época a maior fábrica de baterias da Alemanha, chamava Pertrix. Hoje é Varta, quer dizer, logo depois da guerra foi comprada pela Varta, que hoje é a maior fábrica de baterias da Alemanha. E o meu pai trabalhava numa fábrica de tecelagens de fios para uniformes de guerra. Eles recebiam dinheiro por isso? Pouquíssimo recebiam. Minha mãe disse que dava para comprar um pãozinho todo dia para os dois. Trabalhavam em turnos de 12 horas. E os alemães faziam assim, que quando eram casal e trabalhavam em fábricas diferentes, trabalhavam em turno de 12 horas, o meu pai na parte da noite e minha mãe na parte de dia. Que grande. Quem é esse senhor Hans Träger? Antes disso, eu quero contar que os meus pais, judeus alemães de Berlim, foram os primeiros trabalhadores forçados da Alemanha. Isso começou logo no começo de 39 a serem recrutados.
E hoje em dia se lê muito nos livros, nas pesquisas, que não, que os trabalhadores forçados vinham todos de campos de concentração, e eram poloneses, e vinham dos campos de concentração. E eu até hoje estou me comunicando com a Alemanha que não era bem assim. Os primeiros trabalhadores escravos da Alemanha eram os judeus alemães, e começou com os judeus alemães de Berlim. E então a minha mãe trabalhava então de dia, meu pai de noite, e era turno, se revezava isso. E isso foi até o dia da Fabrikaktion, que era a ação... Esse documento que está na tela, Ilona, o que se trata? Isso ainda é mais tarde, eu vou falar quando eles começaram, que minha mãe me contava que quando ela começou a trabalhar nessa fábrica de baterias, ainda na hora do almoço tinha cadeiras, tinha uma mesa para sentar, eles traziam o que eles tinham em casa para comer, e com o passar do tempo foram tirando as cadeiras, foram tirando a mesa, e eles tinham que comer no chão, tinham que se virar. E o meu pai, que trabalhava nessa fábrica de tingimento de fios, os caldeirões onde eles ferviam os fios e tudo mais, tinham gases letais. E desde aquela época, desde o trabalho forçado, ele começou a ter muitos problemas na vista, porque são gases venenosos que sobem. Então, muitas vezes ele teve que ir para o médico da fábrica, e naturalmente eles não podiam atender, porque judeu só podia ser atendido por médicos judeus. Aí ele conseguia de vez em quando 2, 3 dias ficar em casa para se curar um pouco, não curar, mas para melhorar os olhos, porque realmente ele ficava sempre quase cego, e com esses 2, 3 dias em casa melhorava a vista dele. A minha mãe trabalhava em cima de um banco, numa dessas grandes máquinas, onde ela precisava colocar as baterias quase uma do lado do outro. E quando ela não conseguia colocar, porque passava muito rápido as baterias, o pouco que ela recebia ainda era descontado alguns centavos por cada bateria que ela não conseguia pôr no lugar certo. Aí também, durante esses trabalhos forçados, ela também tinha muitas dificuldades com tudo, mas então esse era o trabalho dela com as baterias. Eles continuavam no mesmo endereço, Ilona? No mesmo endereço, ainda, enquanto eles estavam fazendo o trabalho forçado, eles moravam na mesma casa onde moravam os meus avós. Quem é esse senhor que está na tela agora? Esse senhor que está na tela, do lado esquerdo, era o capataz da fábrica da minha mãe, era o chefe da minha mãe, que controlava a minha mãe, a esposa dele, o meu pai, à direita, e a minha mãe. E esse senhor, em começo de fevereiro de 43, um dia antes da Fabrikaktion em Berlim, onde se sabia que a Gestapo viria buscar os últimos judeus que ainda trabalhassem nessas fábricas e para deportá-los, esse capataz falou para minha mãe: eu tenho a informação de que a Gestapo vai buscar todos os judeus restantes da fábrica, e que era amanhã. Então, você não venha e diga para o seu marido também não ir para o lugar onde ele trabalha. Então, foi isso. Minha mãe falou para o meu pai: olha, amanhã a gente não vai. Falaram que era a auction nas fábricas, e ficou realmente conhecido como Fabrikaktion. E aí a minha mãe falou para o capataz: mas eu não posso, se amanhã tem a Fabrikaktion e eu não venho trabalhar, a polícia vai estar atrás.
da gente e vão nos procurar no nosso endereço. Então, eu não vou poder voltar para o nosso endereço, para a nossa casa. O que eu faço? Aí esse capataz da minha mãe falou, sabe o quê? Eu tenho uma moradia pequena, eu tenho um quarto, eu vou dividir ele com vocês, vou pôr uma... Ele era casado, né? Minha mãe também já. Vou pôr uma cortina no meio e vamos morar assim, vocês, até vocês arranjarem um lugar para poder se esconder ou para poder se virar. Aí, realmente, o dia seguinte foi a Fabrikation, meus pais, naturalmente, não foram trabalhar e, a partir desse momento, a vida mudou muito para eles. Eles não sabiam, primeiro, eles sabiam que eles teriam essa moradia, mas por quanto tempo eles não sabiam, né? Então, conseguiram ficar na casa do Hans Träger, que é o nome do capataz, e faziam bicos, porque precisavam sobreviver de algum jeito. Então, eles faziam bicos em casas de não-judeus. Minha mãe, geralmente, como empregada, limpando e ajudando, em casa de não-judeus conhecidos, e meu pai ia fazer trabalhos, porque a Berlim era quase bombardeada toda noite, e as janelas dos edifícios e de alemães sempre estouravam, tá? Sempre quebravam. Aí ele ia por janelas novas, então eles iam cada um para os seus lugares fazer os bicos e se encontravam geralmente à noite em casa, também de alemães não judeus que lhes forneciam um pouquinho de comida. Geralmente, minha mãe disse, geralmente era batata que as pessoas tinham e podiam dividir com eles. Nós estamos em que ano, mais ou menos? Em 43 ainda? Nós estamos 43 e 40, fim de 43. Aí, um dia, eles chegam de volta na casa desse senhor Träger, como sempre, aí o senhor Träger barrou a entrada deles. Hoje, vocês não entram aqui. Dizia ele que a Gestapo tinha estado lá, procurado por eles, e que ele estava com muito medo e que eles não poderiam mais ficar lá. Aí meu pai disse, tá bom. E aí nossas coisas, eles tinham pouquíssimas coisas que eles tinham levado da casa dos meus avós, uns candelabros de prata, uns edredons, alguma coisa que cabia cada um numa mala, uma mala da minha mãe, uma mala do meu pai. E ele disse, não vou devolver nada. Então, de repente, os dois de noite estavam na rua sem saber onde ir. Aí dormiram 2, 3 dias em bancos de parques, e no terceiro ou quarto dia que eles perambulavam pela cidade, meu pai se lembrou que o meu avô tinha um cliente dele que comprava carne com ele, que quando ele falou que ele ia embora para o Brasil, que o filho dele tinha conseguido uma carta de chamada, que eles iriam para o Brasil, esse senhor falou para ele, olha, se teu filho um dia tiver problemas e não souber onde ir e tiver dificuldades, que ele venha me procurar. E passou o endereço para o meu avô, que passou depois para o meu pai. E lá foram eles para a casa desse senhor, de nome Machota. Ele era um casal, Clara e Johann Machota, um casal com 6 filhos, 3 filhos homens que estavam, na época, lutando pela Alemanha na Rússia, e 2 filhas menores. Meus pais bateram lá, eles conversaram, meu pai disse, eu preciso de um lugar, eu posso ficar aqui? Aí ele disse, infelizmente não. Eu tenho 2 filhos lutando na Rússia e tenho essas 2 filhas pequenas, eu não tenho lugar para vocês. Mas eu tenho uma casinha, um casebre, ao norte de Berlim, onde eu planto batatas e onde eu gosto de fazer algum tipo de jardinagem. Eu tenho lá dentro desse casebre
os meus maquinários e tenho uma espreguiçadeira e um banco. Se vocês quiserem ficar lá, aqui estão as chaves. Lógico, não tinha um outro lugar por aí, foram para lá. Casebre, muito pobrezinho, realmente, só para pôr o maquinário que ele usava, e um banco e uma espreguiçadeira para ele descansar. Tinha um fogareiro de carvão, um carvão muito pequeno, e o banheiro lá fora, e sem nenhuma calefação. Mas era o que tinham. E lá conseguiram ficar até o final da guerra. O que é essa foto que está aqui, Lota? Essa foto, a minha mãe do lado esquerdo, a última do lado esquerdo, com as vizinhas desse lugar fora de Berlim. As mulheres, elas iam pegar água no poço, não tinha água em casa, então ela ia toda manhã pegar a água para pelo menos se lavar, né? Porque não tinha outras coisas, não tinha água, nada, né? E o banheiro lá fora. E algum dos vizinhos sabiam que eles eram judeus? Os vizinhos não sabiam que eles eram judeus. E quando perguntaram, mas de repente a casa estava, esse casebre estava ocupado, perguntaram para eles, mas de onde vocês vêm aqui? Né? Porque geralmente só vem esse senhor, ele vem pouco e tal. Eles tinham que dizer que tinham sido bombardeados, a casa deles, o apartamento onde eles moravam tinham sido bombardeado, e esse era o lugar que foi fornecido para eles ficarem. E esse casal Machota tinha amigos que eu estou falando de amigos todos não judeus, que arranjaram documentos falsos para meus pais. Esse, por exemplo? Esse é um dos documentos, né, que diz que meu pai era Arno Fischer, data de nascimento toda errada, naturalmente, mas com esse documento é de uma clínica particular que era anexa ao Hospital Charité, que ainda hoje era e ainda é hoje o maior hospital de Berlim, e que dizia que eles precisavam para o esforço de guerra, e eles eram enfermeiros, e que deixassem eles passar toda vez que esses documentos fossem pedidos pela polícia, que eles eram parados muito na rua, porque meu pai, jovem de 24 anos, não se via muito jovem de 24 anos na rua em Berlim, porque os homens estavam todos lutando na Rússia. Eles chegaram a ser presos alguma vez? Não chegaram a ser presos nenhuma vez, mas foram parados e foram delatados algumas vezes por pessoas que os conheceram, que os conheciam na rua, mas sempre tiveram a sorte, e isso realmente é sorte e é destino, os policiais deixaram eles, soltaram, eles nunca foram presos, então deixaram eles saírem ainda e nunca foram presos. Uma coisa que eu esqueci de dizer, durante o trabalho forçado do meu pai, eu tenho esse documento onde ele era um passe policial, um passe livre que as fábricas de trabalho forçado davam para os trabalhadores, que eles podiam se locomover no transporte público, exatamente esse, da casa dele, na Petersburger Straße, até o trabalho e voltar, e só, em nenhum outro lugar. E geralmente era de pé, os judeus não podiam se sentar. E eles ficaram, então, nessa casa durante 2 anos, é isso? Eles foram em 43, ficaram até o fim da guerra. Até o fim da guerra, sempre, e tinham, como eles tinham esses documentos falsos que diziam que eles eram enfermeiros, eles tinham que sair todo dia de casa, e era tudo para fazer bico, né? Eles conseguiam fazer bico em casa de não judeus, apesar de ser proibido de você ter
empregados, alguém que trabalhasse para você que fosse judeu. Mas, graças a Deus, assim, eles foram e conseguiam comida como disse, a minha mãe dizia, a minha mãe não falava muito, ela bloqueou muito esse tempo. Ela não passou fome nenhum dia, era com batata, que ela saciava a fome, era com batata, ela tinha muito. E lá eles ficaram até saindo todo dia de bicicleta, eles tinham uma bicicleta. Meu pai, eles se revezavam, quando um ia de bicicleta, o outro acompanhava a pé, e era a cidade de Berlim, hoje de metrô, até o centro de Berlim, são 40 minutos de metrô, era muito longe. Mas um de bicicleta, um a pé, e na outra semana se revezavam, um a pé, outro de bicicleta. Até o final da guerra, até maio de 45, porque Berlim já estava bastante cercada, né, no começo de 45, mas até as forças russas e americanas entraram, demorou bastante, demorou de janeiro até maio. Eles foram bombardeados, Elô, nessa casa onde eles estavam, caiu bomba ali? Não, nada. No norte, caiu mais no centro, ao norte lá nessa era mais parecia mais uma fazenda, né? As casas muito pobres, então não foram bombardeadas, mas em maio de 45 entrou pela zona onde eles estavam, pela parte norte da cidade, entraram os russos. E lógico que os meus pais diziam que eles já sabiam que a Alemanha estava perdendo a guerra e que eles iam que eles iam entrar logo mais. E os russos entraram perto da casa deles, da fronteira, que era perto da casa deles, e lógico, os alemães matavam todas as pessoas que eles viam pela frente. Os russos matavam todos que eles viam pela frente. Primeiro roubavam tudo que tinham deles, principalmente relógios, alguma coisa, bom, de repente parou um tanque na frente desse casebre do meu pai. Meu pai saiu e minha mãe saiu correndo de medo porque estupravam as mulheres e já iam atirando no meu pai, já estavam prontos para... E meu pai saiu com as mãos levantadas dizendo: eu sou judeu, eu sou judeu, eu sou judeu. No começo os russos não acreditavam, diziam para ele: não, judeu não, judeu não, judeu não. Berlim não tem judeu, não tem mais judeu. Aí, outra sorte, nesse tanque, tinha um soldado russo que era judeu, haviam vários judeus no exército russo. E ele disse: você é judeu? Então você reza o Shema e abaixa as calças. E isso foi o que meu pai fez e assim conseguiu se salvar. E não antes de eles levarem relógios, o relógio que meu pai ainda tinha e tudo mais, mas aí deixaram de ir atrás dos meus pais. E demorou alguns dias, meus pais disseram: agora o que nós vamos fazer? Nós temos que ir embora para Berlim. E ficaram sabendo que no centro de Berlim, na Oranienburger Straße, que era a sinagoga maior de Berlim, a mais conhecida, que os soldados americanos estavam lá na frente da sinagoga, como é que se diz? Cadastrando os judeus, não só os judeus, todos que saíam dos campos, e todo mundo veio para a frente da sinagoga para conseguir comida e alguma coisa, mas, lógico, eles cadastravam todo mundo, e isso demorou... Como eles foram até essa sinagoga? É longe esse caminho, né? Esse caminho, tudo a pé, e as pontes que levavam até Berlim, que tem várias pontes, porque Berlim é muito cercado de água,
tinham que fazer outros caminhos para chegar lá. Demoraram 4, 5 dias para chegar no centro de Berlim. E lá eles foram cadastrados e foram levados para uma casa, essa casa que era de uma oficial nazista de alta patente que tinha fugido, parece que algumas horas antes do exército russo-americano entrarem, e quando minha mãe e algumas outras famílias foram levadas para lá, a minha mãe ficou tão contente, porque é a primeira vez em 4, 5 anos que ela tinha visto uma cama feita com lençóis e tudo. Ela disse que tudo branquinho, tudo limpinho, e a cozinha estava cheia de compota, que alemão gosta de fazer compota durante o inverno, eles colhem no verão para terem no inverno compotas para comer de frutas. Então, e lá ficaram com mais 2 ou 3 famílias, porque era uma casa de 2 andares, então eles tinham, acho que, um cômodo e um banheiro para compartilhar com todo mundo, e assim eles foram, começaram a viver de novo. Fala um pouquinho dessa foto, Ilona. Então, meu pai, em 1946, em junho, abriu a primeira fábrica e loja de frios e açougue. E o interessante nesse anúncio desse açougue, nessa fachada, o que vem logo debaixo do Arno Simon Fleisch und Wurstwaren, que é em cima, diz em letras garrafais, venda só para clientela judaica. E a mesma coisa se diz também na janela, né? No vidro de baixo. E isso eu acho que é a coisa mais interessante nessa foto, porque é para contradizer o que os alemães diziam: não compre com judeus. Meu pai pôs na janela e tudo só para clientela judaica, a venda só para clientela judaica. Era um kasher, então. Ela estava em Trancoso com a gente, mas Ela está bem, né? Kasher. Mas ele conseguiu ser um açougue kasher porque ele ganhou um bid, uma concorrência para o exército americano, que estava trazendo a carne dos Estados Unidos para os soldados americanos, que eram muitos, tinha soldados americanos que eram kasher. Ele ganhou a concorrência para cacherizar a carne que vinha dos americanos. Então, fora que ele foi o primeiro frigorífico a abrir em Berlim, ele foi o primeiro frigorífico a cacherizar a carne também. Essa foto é o que, Ilona? Oi? Essa foto atual aí. É o Scheuret, é o meu pai e um ajudante. Tá. Scheuret, né? E aí é o Scheuret com soldados americanos e pessoas da congregação que examinavam se estava tudo certo o que eles estavam fazendo. E aqui? E aqui também eram ainda soldados do exército, o Scheuret, o meu pai atrás de chapéu, no meio, e pessoas da coletividade. Esse açougue foi bem, pelo jeito, né? Graças a Deus, com muito sucesso. Mas aí... E essa foto aqui, ela tem uma fila enorme na frente. Uma fila enorme, porque as pessoas, judeus e não judeus, sabiam que meu pai recebia a carne do exército americano, e sabia que meu pai, com a carne que ele não utilizava e a carne que caía dos caminhões, enquanto eles tiravam a carne dos caminhões e entravam com ela no frigorífico, alguns fios de carne caíam no chão.
E os alemães tinham muita fome na época. Então, o meu pai fez um sopão na hora do almoço. E essa é uma das filas para o sopão, que tem judeus e não judeus, mas era assim que ficava todo dia. Isso foi até quando? Dava pedra para eles. Isso foi até começo de 53, quando ele resolveu que ele iria visitar o irmão dele e a mãe dele, que ele não tinha visto o irmão desde 36 e o pai desde 1940 não tinha visto. Então, resolveu ele vir sozinho. A minha mãe ficou na loja, no frigorífico. Ele veio sozinho para o Brasil visitar a mãe e o irmão. Essa foto é logo depois da guerra. Do lado esquerdo é o irmão da minha mãe, que antes da guerra foi para a Palestina e era da Brigada Palestina do Exército Inglês, que liberou Bergen-Belsen. E logo depois da liberação de Bergen-Belsen, como ele já estava na Alemanha, ele veio visitar minha mãe, meu pai. Essa é minha mãe e meu pai. Então, isso é em 45. Isso é logo no final de 45, outono de 45, sim. E aqui, 40 aí? Isso é final de 47, novembro de 47, quando eu nasci. E que meu pai já tinha o frigorífico, meu pai e minha mãe trabalhavam, eu tinha uma babá que cuidava de mim, porque a minha mãe precisava trabalhar. E meus avós, o pai e a mãe da minha mãe vieram de Israel quando eu nasci, mas eles já eram bem velhinhos, então quem cuidava de mim, eu tinha uma babá que cuidava de mim, porque a minha mãe precisava trabalhar. Aí vocês vieram para o Brasil em 54. Nós viemos em Meu pai primeiro em 53 para conhecer, né, para rever a mãe e o irmão. Gostou tanto daqui que quando ele voltou para a Alemanha, ele disse: eu vou fechar tudo e nós vamos embora para o Brasil. Principalmente também porque eu tenho medo de uma próxima guerra aqui na Europa. E aí venderam tudo e em 54, em agosto de 54, chegamos no Porto de Santos. Tá bom. Conta para nós como foi a retomada com o teu contato com essa família Johann e Clara Machota, que tinham escondido teus pais. Esse casebre era desse casal, Johann e Clara Machota, e que realmente esconderam os meus pais e ajudaram os meus pais. E quando meu pai e minha mãe tinham um amor muito grande por Berlim. Todo ano, quando meu pai já estava estabelecido aqui, vamos dizer, mais ou menos em 57, todas as férias deles eram passadas em Berlim. E o meu pai, toda vez que estava em Berlim, e as férias eram em Berlim, e se ficava em Berlim o mês inteiro, levava mantimentos para esse casal que o salvou. Não era só esse casal, mas era esse casal o que mais os ajudou. Eu digo esse casal porque tinha vários. Você não conseguia sobreviver na Alemanha se você não tivesse ajuda. Absolutamente impossível, sem ajuda, sobreviver à guerra em Berlim ou na Alemanha. Em Berlim ainda alguns conseguiram sobreviver porque a cidade era grande e as pessoas achavam que lá eles teriam mais oportunidades de sobreviver se tivesse do que numa cidade pequena. Então, a maioria foi realmente para Berlim para ficar nas cidades grandes, porque nas cidades pequenas eles eram reconhecidos e delatados. Então, esse casal e mais uma série de 4 ou 5 casais não judeus que ajudaram com documentos falsos e que tudo o que eles precisavam para sobreviver. Aí, esse casal... Como é que você redescobriu esse casal, Ilona? Como? Como você redescobriu esse casal? Como eu te falei, quando
logo depois de 57, eu ia com meu pai levar mantimentos, porque eles moravam em Berlim, da parte oriental. Não era ainda separado como era antigamente, mas era a parte oriental e era a parte mais pobre e era a parte onde os russos estavam. Então, eles não tinham pouquíssima comida. Então, meu pai sempre comprava comida para eles, né? Tudo falando depois de 57. E nós íamos, meu pai e eu, íamos levando sacolas e sacolas de comida. Meu pai alugava um carro para passar no Checkpoint Charlie. E eu me lembro muito bem quando os russos passavam espelhos debaixo do carro para ver se não tinha ninguém, se a gente não estava levando outra vez, ou escondendo alguma coisa, levando para o lado oriental. Eu me lembro como se fosse hoje, olha que eu era criança. Então, e a gente sempre ia para a casa desse casal. Aí, depois que meus filhos tinham crescido, já estavam fora de casa, eu trabalhando para a Shoah Foundation e com entrevistas e tudo, falei, eu vou de novo, porque eu tinha perdido contato, meu pai morreu muito cedo, em 1969, com 55 anos, eu tinha 20 anos, eu acabei perdendo contato, minha mãe não queria contato. Então eu falei, não, já que eu estou em Yad Vashem, eu sabia que tinha esse departamento de justo entre as nações, e eu achava que eu devia fazer essa homenagem para eles. Os outros eu tinha perdido o contato, como realmente eu perdi contato. Então, eu fui falar com o diretor desse Departamento de Justo entre as Nações e contei primeiro a história da minha mãe. Ele disse, tá bom, você volta para o Brasil, você vai para o seu rabino, você conta a história, passa tudo por escrito, e a sua mãe vai vir aqui, vai me confirmar tudo, e eu vou escrever a carta e tudo mais. Consegui tudo isso, voltei para um segundo, terceiro curso em Yad Vashem, pela Shoah Foundation, onde eu fui entrevistadora, e entreguei todos os papéis lá. E foi o Sobel ainda que documentou tudo. Aí, depois de 7 anos, eu consegui a homenagem de Justo entre as Nações, que é a maior, esse documento, é uma homenagem, é um documento aí fotografado, só um documento grande, ainda é uma estátua do mapa do Estado de Israel, que dá direito a cidadãos que foram eleitos como Justo entre as Nações, de se tornarem, de imigrarem para Israel e se tornarem cidadãos israelenses até a terceira geração. Até os netos da família Machota poderiam emigrar para Israel e ainda receber uma aposentadoria, se eles precisassem. Mas você encontrou a família Machota, Ilona? Eu encontrei a família Machota, procurei. Antes de eu fazer todo esse processo, uma das vezes que eu estava em Berlim, que eu ia para Berlim todo ano, não só acompanhar o meu marido em viagem de negócios, como trabalhar com o Museu Judaico de Berlim, e procurei na lista telefone o nome Machota, porque eu tinha perdido o contato com eles, encontrei o nome de um dos filhos dele, dessa família, fui para lá, eles me receberam super bem, sabiam de toda a história e tudo mais. Ele acabou falecendo, mas essa senhora que está na frente desse casebre onde meus pais moravam, essa senhora da esquerda é a senhora Eva Maria Born, que era a filha mais nova do casal Machota. Ela ainda vive até hoje, eu tenho contato toda vez que eu vou para Berlim, tenho contato com ela, com a filha dela, que está do meu lado direito, e com um dos netos, que sabe de toda a história. Isso foi muito, muito, muito emocionante para mim. A primeira vez que eu fui procurar essa casa, sabia que ela morava lá, quem me atendeu
foi um menino de 8 ou 9 anos, estava junto com a minha mãe e não tinha campainha, chovia copiosamente, e eu bati com a mão, veio um menino e eu falei, olha, sou da família que os seus avós ajudaram durante a guerra. Aí o menino correu para dentro, porque morava com a avó, e disse, a família que vocês salvaram na guerra, o pessoal está lá fora. Então, isso deixou a gente muito emocionado, e meu primo, que estava junto comigo também, nós todos ficamos emocionadíssimos, menos a minha mãe. A minha mãe ela bloqueou, ela não queria ter vindo comigo ver a casa, e todo mundo se emocionou, mas ela estava lá durona. E nós entramos na casa, que está reformadinha hoje, é uma casa pequena, 2 quartinhos pequenos, hoje tem 2 quartinhos, antigamente só tinha um, de 2 metros por 2 metros. E a minha mãe entrou e falou, esse lado esquerdo aqui eu me lembro, aqui a gente dormia. Eu dormia na espreguiçadeira, o seu pai no banco, e uma semana o seu pai dormia no banco e eu na espreguiçadeira. Mas ela não, pelo menos não parecia nada emocionada. E não, continuo com contato e sempre vou visitá-la. Essa senhora Eva Maria Born hoje tem 85 anos e sempre estou em contato com a filha e com o neto também. Muito bom. Qual era o sentimento que teus pais tinham em relação aos alemães não judeus, depois de ter passado o que eles passaram? Olha, como eu sinto e conto para os meus amigos, eles não me passaram raiva nenhuma, eles tinham amigos depois da guerra, como meu pai trabalhava com açougues, e açougues naturalmente, estou falando, meu pai tinha açougue kasher, mas com açougues não kasher e com alemães e tudo, eles se davam muito bem, tinha uma roda de amigos também, de não judeus, e tinha uma roda de amigos judeus. E quando meus pais iam visitar na Alemanha, quando eles iam para Berlim visitar, essas dois grupos, os judeus e os não judeus, se encontravam no aeroporto para buscar meus pais, eram 20, 30 pessoas, e durante a estadia deles em Berlim, estavam sempre juntos, faziam as coisas, tudo junto. E quando meus pais iam embora, os grupos se separavam de novo. Muito engraçado. Eu cheguei muitas vezes a perguntar para minha mãe, meu pai não, que eu era muito menina quando ele faleceu, eu não cheguei a perguntar, mas como vocês se davam com esses alemães depois de tudo que vocês sofreram, né? Eu perguntei para minha mãe, a minha mãe também não respondia, mas aparentemente me injetaram o amor por Berlim. A família, toda a minha família, igual meu marido gosta muito, e eu gosto de sempre estar lá. Muito bom, Ilona. Eu queria te agradecer e te dizer que a tua história nos dá um novo enfoque, né, a relação de judeus com alemães. É claro que os alemães de hoje não têm culpa pelos crimes dos seus avós, mas a tua família e a tua história mostra que era possível encontrar dentro da Alemanha gente que não compactuava, que não compactuou. Não compactuava com Hitler e que não era a população inteira que ia atrás de judeus e entregava judeus. Aliás, eles se arriscaram muito. Você chegou a perguntar para eles por que eles fizeram isso? Por que eles se arriscaram tanto? Sim, eu perguntei muitas vezes. Eles eram super católicos. E eles tinham antecedentes poloneses e pertenciam a uma seita, que hoje eu não me lembro direito, chamada Kashog, uma coisa parecida, polonesa. E eram muito, muito, muito religiosos. Tudo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Tudo para eles era assim. Inclusive, o senhor Machota trabalhava no metrô de Berlim e diz que ele não fazia o Heil Hitler.
entendeu? Ele não, quando entravam a Gestapo, ele não fazia. Diz que imediatamente ele trabalhava dentro do trem, com as passagens, imediatamente, quando ele não fazia o cumprimento nazista, ele foi parar na lavanderia, trabalhar na lavanderia, que era um down, né? E em casa também, a Eva Maria, filha dele, me contou, que a mãe dela contou para ela que contaram a história para ela, que de repente, né, tinha mais gente, né, que apareceu, que morava no casebre e tudo mais, e contaram para as crianças também isso. Diz que as notas dela na escola, e falavam, não conta para ninguém, não conta para ninguém. Isso para uma criança de 10 anos. A Eva Maria dela tinha mais ou menos 10 anos. Diz que as notas dela despencaram na escola. E veio o professor, veio visitá-los em casa, na casa dos Machota, perguntar o que está acontecendo. E disse que a senhora Machota contou para esse professor o que estava acontecendo, que eles estavam escondendo uma família de judeus. E esse professor também, graças a Deus, não os delatou. Então, eram realmente uma família. E fora que esses filhos homens dessa família Machota estavam na Rússia. E um deles foi ferido durante a guerra e pôde voltar para casa para se curar em Berlim. E quando ele voltou para casa, ele falou para o pai, eu quero ir para esse casebre, eu quero ficar lá uns tempos, eu quero... E o pai disse, pela primeira vez, contou para eles, nós estamos escondendo uma família de judeus. Disse, o filho ficou louco, vocês estão correndo perigo de vida. Se acharem eles, todos são mortos, entendeu? Então, o risco deles também é muito grande. Muito bom, Ilona. Muito obrigada pelo teu depoimento. Esse depoimento vai ficar gravado no Museu Judaico, no nosso arquivo histórico, porque é uma história que, primeiro, lembra muito essa interação de judeus e alemães durante a guerra, judeus e alemães no Brasil, e é muito bom. Isso, para mim, tem um significado muito especial. Eu não falei aqui, talvez muitos de vocês saibam, o irmão do pai da Ilona, que estava no Brasil, que tinha chegado em 1936, era o meu pai. Nós somos primos e meu pai acompanhou até 1942 o irmão dele, Arno, em Berlim, através de cartas com a Cruz Vermelha. Depois perderam contato quando ele foi para esse casebre e passou lá quase 3 anos escondido. E se reencontraram por carta em 1947 com uma lista que era publicada diariamente de refugiados no estado de São Paulo, onde meu pai achou. Aliás, um amigo do meu pai ligou para avisar que o nome do meu tio estava lá. E nós nos reencontramos e nos conhecemos em 1954. Vocês estão convidados toda segunda-feira para mais uma entrevista. E essa série de sagas de famílias judaicas vai ficar em arquivo no YouTube e pode ser acessada por vocês no futuro. Muito obrigado a todos. Eu deixo, antes de terminar, só fazer mais uns agradecimentos. Primeiro para o meu marido, que me apoiou o tempo todo, viajando e fazendo cursos em Israel, realmente me dando maior apoio. Meus filhos maravilhosos também, temos netos bárbaros, e a família, a sua família, que foi assim, fora de série conosco. Eu agradeço e vocês são o meu suporte. Um beijo, Ilona. Um beijo grande. Beijo. Obrigado.